Boa tarde, pessoal de quinta-feira. Aqui quem vos fala é o Antônio Augusto, do Grupo Espírita União Fraterna. E antes de falar sobre a minha pequena palestra, que é um pensamento sobre a tolerância, eu vou falar sobre a alma viajante, do livro da irmã Elizabeth Lacerda, chama-se Alívio. Eis que a luz se fez entre nós. Caminhemos espargindo o amor do divino mensageiro da paz. E o semeador saiu a semear. Alguém antes de nós preparou o terreno e lançou-nos a vida. Por amor, enviou seu Filho para nos ensinar a arar a lavoura dos nossos corações. Ensinou-nos a plantar e nos concedeu a liberdade de escolher as sementes. A cada um segundo as suas obras. Mateus 16, versículo 27. Semear é a tarefa de todos os seres abrigados no espaço e no tempo. Independente do grau de evolução espiritual no qual nos encontramos, todos nós somos fadados à semeadura. Por onde passarmos, deixaremos sementes que se tornarão um pouco de nós, da nossa existência, dos nossos valores, da nossa intimidade espiritual. Muitas vezes, o que lançamos ao mundo servirá de exemplo e espelho para aqueles que buscam a presença do Cristo de Deus. Alma viajante, vigia as estradas por onde teus pés caminham e tuas atitudes semeiam. Se Deus outorgou-lhe a missão de sair pelas estradas, aproveita o tempo que te foi concedido para semear e fecundar o amor e a esperança. Que cada semente lançada por ti encontre solo generoso e fértil para prosperar. Que teu coração se enterneça de amor sublime e puro. Viaja fazendo a tua parte, recordando-te dele, que desde o madeiro chama pelos trabalhadores da última hora. Abençoado seja o teu semear. Deus te acompanhe dirigindo e sustentando a colheita farta do solo da tua peregrinação rumo ao progresso espiritual. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha e não nos deixa só, porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova que as pessoas não se encontram por acaso. Charles Chaplin. O ser humano é gregário, isolado. O homem recrudesceria a vivência do egoísmo. É na vida em sociedade que cada criatura adquire experiências e troca vivências para alcançar a evolução necessária ao seu espírito. Nenhum ser humano é autossuficiente. A dependência mútua leva aos encontros e reencontros, entrelaçando muitas vidas. Em relação, seja ela qual for, a criatura nunca sai sozinha sem levar um pouco do outro, assim como ninguém vai deixar um pouco de si. Essa proporção vai variar de acordo com o grau de afinidade, de sintonia, de confiabilidade entre os envolvidos naquela relação. Em cada relacionamento, essa troca se dá de maneiras e por motivos diferentes. Em alguns momentos, tu aprendes muito com o outro, em outras vezes é o outro que aprende muito contigo. Bom seria se toda a humanidade pudesse desenvolver essa sensibilidade que o mestre do cinema mudo possuía, de aproveitar todas as possibilidades que lhe batiam à porta e, principalmente, retirar das pessoas o que ela tem de melhor. Charles Chaplin soube aprender com as pessoas que estavam à sua volta e, sem dúvida alguma, foi o homem que se doou muito, que ensinou e aprendeu, serviu, mas também recebeu. Nas relações conjugais é notória a troca de experiências. No diálogo de marido e mulher, a respeito das diversas experiências e diferenças, percebe-se o quanto um leva um pouco do outro. E, nessa troca incessante, no acerto das diferenças, cada um evolui, aprendendo a respeitá-las. Em determinado momento, o casal chega a um denominador comum e toma o caminho certo rumo à redenção. A relação de pais e filhos é uma relação de compartilhamento. O pai leva sempre um pouco do filho, assim como os pais deixam um pouco de si para o seu rebento. Quantas crianças e adolescentes têm crescido e aprendido com a experiência dos seus pais, com a voz da sabedoria que eclode de cada um a partir das vivências. Mas, quantas e quantas vezes, a criança e adolescente também não tem ensinado ao adulto o porquê da vida e suas mais diversas nuances? Filhos com pais, pais com filhos, todos aprendem na troca de sublimes experiências. Por sua vez, a relação entre o professor e seu aluno
deve ser construída em bases de paz, sabedoria e tranquilidade. O professor não é o único detentor do conhecimento. A sabedoria está justamente em saber escutar o professor e o aluno, para depois equacionar, em momento oportuno, as questões pertinentes, as pendências naturais, para que haja esse ou aquele acerto. Um professor e um aluno, por essa razão, nunca saem os mesmos da sala de aula. É muito salutar a troca de experiências entre amigos e companheiros de ideal. Cada um tem a sua bagagem de experiências e chegará um momento em que elas deverão ser apresentadas no tribunal da própria consciência. Enquanto isso, cada um usufrui ao mesmo tempo, auxilia aqueles que estão à sua volta. Acende a luz interna, a fim de que possas iluminar o teu caminho e daqueles que estão à tua volta. Nessas vidas entrelaçadas em muitos encontros e reencontros, tu possas seguir adiante. Há muito que se fazer e trabalhar, e todos chegarão lá, luz e amor. Aprimorar a paciência requer alguém que nos faça mal e nos permita praticar a tolerância. Perante a isso, agora eu vou falar um pouco sobre a tolerância. A pequena palestrinha que eu fiz. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Quem falou isso foi André Luiz. Tolerância é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar ou aceitar. A tolerância é o ato de agir com condescência e aceitação perante algo que não se quer ou não se pode impedir. A tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. A tolerância é útil. Tolerar os outros não quer dizer que deixamos nossas convicções de lado. Vamos nos respeitar, conviver e às vezes até nos ajudar mutuamente de verdade. Para isso temos que aceitar as crenças e comportamentos dos outros, que são diferentes dos nossos. Quando se pensa nas intermináveis guerras de torcida, acusações entre as igrejas e seus membros sobre qual seria a mais verdadeira, a que não serve ao inimigo, e outras alegações afins, nos partidos políticos que não se entendem. Elevam suas divergências para além do bem da população pela qual deveriam zelar, além de outros tipos de preconceito quanto ao gosto musical, estilo de vestir, classe social, cor de pele, orientação sexual, local de nascimento ou onde se vive, dentre tantos outros. Essa fala sobre a diferença parece não ser somente de aceitação pacífica e coexistência amigável, mas também de muita disputa e desavença, no que tange ao velho e conhecido padrão de bom e mal, certo e errado. Por que é tão difícil aceitar o outro? Simples, porque ele não é como eu. E por não ser eu, sempre vai apresentar características divergentes, e mais cedo ou mais tarde irão me incomodar em algum aspecto. A diferença do outro me mostra que meu ponto de vista não é o único possível, e talvez nem mesmo o mais correto ou melhor. Se eu estou certo ou o outro está errado, ele precisa saber disso. Mas como eu sempre vou tender mais para o meu lado do que para o do outro, sempre há a predominância da opinião de que o meu ponto de vista é o melhor. E o outro vai ter que admitir isso de algum modo. E esse algum modo, infelizmente, sempre se traduz em coação ou força física, impondo às minorias ou grupos com menor poder ou peso do grupo opressor. A intolerância é uma brutal realidade. Nós vivemos num tempo em que se caracteriza pela irracionalidade dos comportamentos gerais, e por aqui um pouco de senso comum, no sentido de que, acima de tudo, o que há a proteger é a vida. É quase impossível. E mais se esse ser humano enfrenta outro ser humano porque crê num outro Deus, ou porque, ao ter uma outra tradição, vê o outro como um inimigo. A partir do momento em que vemos o próximo como inimigo, a guerra está declarada. A intolerância não é uma tendência, é uma brutal realidade. José Saramago, em Expresso 2008. Toleremos, dizia Jesus, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. É a expressão do Cristo que foi guardada no Evangelho, a fim de que todos os aprendizes venham a compreender que a tolerância e perdão de Deus não são forças que reclamam a esmo. Do livro Alma e Luz, Emmanuel, Chico Xavier, lição 18, Tolerância Divina. Muito obrigado, fiquem em paz.